Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí a saída do Alexandre Faria da direção do futebol do Vasco da Gama, né? Ele que era gerente ali, diretor de futebol do Vasco, foi demitido no final desse domingo, para surpresa de ninguém. Todo mundo já esperava a saída do Farias, estava sendo fritado há muito tempo no clube, tanto que, uns vídeos atrás, foi no pré-eleição sobre Vasco do jogo contra o Atlético Mineiro, eu já comentava que ele era um dos que estavam com a cabeça ali na linha, né? O tema do vídeo era jogar pela vida, joguem pelas vidas, porque a vida de vocês no Vasco tá com dias contados se os resultados não vierem. E não deu outra. Rodou agora o Alexandre Faria, acho que é o primeiro, pode puxar outros aí nessa ida, se os resultados não vierem, né? O primeiro que eu acho que vai acompanhar aí é o Marcos Valadares, que acho que não vai ser efetivado como treinador do Vasco. Já era uma missão difícil, que eles estavam considerando ali, né? Mas não botavam muita fé, tanto que não efetivaram ele desde o princípio. E como os resultados não vieram, eu acredito que agora eles já devem estar encomendando um treinador aí, e dificilmente. Vou ficar bem surpreso se o Valadares vier a ser efetivado como treinador do Vasco, mesmo que venha a treinar o time contra o Santos aí e consiga uma vitória contra o Santos no próximo domingo. E aí, mudando o diretor de futebol, mudando o treinador, também não vai ser nem um pouco improvável se houver uma reformulação forte do elenco vascaíno, principalmente quando tiver a parada para a Copa América ali, né? Não sei como eles fariam, mas emprestariam jogadores, negociariam os outros e fariam ali uma mini reformulação do elenco durante a parada para a Copa América. Isso também é algo bem possível. Agora, eu acho o seguinte, se essa reformulação vier só do Farias para baixo, só do diretor de futebol para baixo, eu acho que os efeitos práticos vão ser pequenos. A gente pode até ver uma melhora marginal ali, o time melhorando um pouco nos primeiros momentos, ou eventualmente até melhorando o suficiente para conseguir ter uma campanha um pouco mais tranquila, mas não muito mais que isso. Não muito mais que isso, porque o problema do Vasco é estrutural e para mim tá do Faria para cima. E se a demissão aí, né, nessa parte da direção mesmo, se resumir ao Alexandre Faria, para mim vai ficar claro que ele entrou nessa aí como um boi de piranha, né? Como um bode expiatório, tá servindo aí a demissão dele só para aplacar a ira dos torcedores mesmo. E não porque houve aí uma reavaliação de consciência, né? Uma autocrítica da direção do Vasco em si. Porque vamos relembrar como o Faria chegou no Vasco. Há 11 meses atrás, o Vasco vivia uma crise parecida com a de agora. O Fred Lopes, que era o vice-presidente de futebol na época, pediu para sair porque achava que estava havendo muita ingerência no trabalho dele, justamente do Campelo. E o Campelo não se fez de rogado, assumiu a vice-presidência de futebol para si, mandou embora o Pelaipe e o Chumbinho, que eram ali os gestores mais profissionais trazidos pelo Fred Lopes, e trouxe para administrar o futebol com ele o PC Guzmão, que é ali um amigo dele pessoal, né? E o Alexandre Faria, que para mim assumiu um papel ali mais de executor das ideias do Campelo, né? Do que propriamente um gestor do futebol. Ele tinha ali alguma autonomia para trazer um nome ou outro, sugerir um nome ou outro, mas eu acho que de maneira geral ele seguia uma linha mestra projetada pelo Alexandre Campelo, né? O Alexandre Campelo sempre quis ser o vice-presidente de futebol do Vasco. A briga dele com o Brant lá no começo foi porque ele percebeu que não ia ter essa autonomia para gerir o futebol do Vasco como ele gostaria. E aí teve que botar o Fred Lopes ali na pasta por conta de uma composição política. Afinal de contas, o Fred Lopes era da Identidade Vasco, que foi grande responsável por alçar o Campelo a presidente do Vasco. Mas na primeira briga que teve com os caras, quando rompeu com a Identidade Vasco e o Fred Lopes saiu, já aproveitou para ele mesmo assumir a pasta e estamos nessa situação desde então. Se isso continuar assim, se ele realmente continuar comandando o time do Vasco, aí, sinceramente, eu acho que não vai mudar nada, não. Pode ter até uma mudança marginal ali, né? Vai que vem um treinador que encaixa um pouco mais com o time, consegue tirar um pouco mais do time num primeiro momento, ou até mesmo um diretor de futebol um pouco mais competente que consiga, nessa mini reformulação, trazer uns jogadores um pouco mais interessantes. Mas, se não houver essa mudança de mentalidade, essa mudança de filosofia lá na alta cúpula da direção do futebol, eu acho difícil do resultado em campo ser muito diferente do que a gente está vendo aí. Infelizmente, caminha para isso. Não acho que está havendo uma autocrítica do Campelo aí de perceber que ele não tem capacidade para gerir o futebol do Vasco. Acho que ele vai querer continuar botando o dedo no futebol sim. E se abrir mão do futebol, pelo que a gente tem acompanhado nas notícias,
não vai ser por uma questão técnica, não vai ser por uma questão de competência, né? Não vai ser para trazer um diretor de futebol que realmente tenha autonomia para tocar o futebol do Vasco aqui para frente. As mudanças, se vierem, vão ser muito mais com viés político, dando mais poder para o Peralta e para o José Luiz Moreira lá, o famoso Zé do Táxi, na tentativa de criar uma composição política que sustente ele na presidência do Vasco. Teve recentemente uma reunião do Conselho de Beneméritos ali, numa tentativa de afastar o Campelo da presidência, e isso acabou não acontecendo muito porque o Zé do Táxi e o Peralta vieram ao socorro do Campelo e deram uma força política ali nos bastidores para o Campelo se manter presidente. Por conta disso, agora vem o troco aí, né? O pagamento do Campelo para os dois, que muitos suspeitam vai vir inclusive com a vice-presidência de futebol indo de novo para as mãos do José Luiz Moreira, que, para quem não sabe, foi ali o vice-presidente de futebol durante quase toda a gestão do Eurico Miranda, quando presidente. Quando o Eurico Miranda virou presidente, pegando desde lá de 2002, se você pegar ali, 80% do tempo, quem foi o vice-presidente de futebol do Vasco nesse período foi o Zé do Táxi. E a gente viu aonde que o Vasco foi parar com a gestão dele, né? Então trazer ele de volta, para mim, já seria um baita de um retrocesso. Agora, tem gente falando também que ele não vai aceitar esse cargo, que ele não quer mais envolvimento na política do Vasco, mas que ainda assim, o novo diretor de futebol viria de uma indicação dele e do Peralta. Ou seja, não vai ser escolhido por uma questão técnica, por uma questão profissional, e vai ser mais uma vez uma indicação política. Vocês acham que a partir disso aí dá para imaginar melhora no Vasco? Então, diante disso aí, os nomes que estão sendo cogitados são do Felipe Ximenes, que desde que o Dinamite assumiu a presidência do Vasco lá em 2008 e considerou trazer um gestor profissional para o Vasco, o nome do Felipe Ximenes é ventilado a cada nova troca, né? Foi lá no começo, quando o Vasco resolveu criar esse posto no clube, e aí acabou vindo o Caetano. Quando o Caetano caiu, pensaram nele, e desde então, sempre que existe uma troca ali de diretor, fala-se no nome do Felipe Ximenes. Será que dessa vez ele vem? Vamos ver. Outro nome que foi ventilado, também viria aí por indicação do Zé do Táxi e do Peralta, foi o do Paulo Agione, outra figurinha clássica aí, né? Outro rosto conhecido dos tempos de Eurico Miranda à frente do Vasco da Gama. Tá no Fluminense agora, mas não teria problema de vir pro Vasco. E aí você, imagina, né? Que esperança de renovação a gente tem com figuras como o José Luiz Moreira e o Paulo Agione, caras que já ficaram na frente do Vasco aí por, sei lá, décadas, né? Sem trazer nenhum resultado positivo, o que nos leva a crer que traria resultados positivos agora. Então vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser a decisão do Campelo aí. Há quem ainda acredite que ele possa trazer um Rodrigo Caetano, que tem contrato com o Internacional lá, o que complicaria a negociação. Se ele trouxesse o Caetano e desse realmente autonomia para o Caetano, eu acho que ainda traria um sopro de esperança, mas o mais provável é que não, é que ele realmente vá pelo caminho da politicagem aí, dê a vice-presidência para o Zé do Táxi, ou no mínimo, dê mais influência para o Zé do Táxi no futebol, e isso se refletiria aí na indicação do novo gerente de futebol. Se for por aí, amigos, se for por aí, é muito difícil da coisa mudar. Estão só mudando os nomes aí para poder dar uma resposta para a torcida, mas o resultado dentro de campo tende a ser o mesmo. Tempos difíceis para o Vascão. Vamos acompanhar aí para ver se melhora. Beleza, galera? Se vocês gostaram do vídeo aí, não esqueçam de curtir, dar o like, compartilhar, aquele procedimento todo. Se vocês caíram no canal agora, não se esqueçam de se inscrever aí, ligar o sininho de notificações, porque a gente está aqui quase todo dia trazendo notícias e comentando o que mais importante acontece no Vasco. Beleza? Então, amanhã a gente vai com outro vídeo. Eu espero vocês e a gente vai se falando.